Oi, galerinha angelical, vocês estão me ouvindo agora? Tomara que sim. Tomara que sim. Me avisa se vocês estão me escutando. Senão hoje é o Rafa que vai conduzir o live. Me diz se tá funcionando agora. Tá funcionando, agora eu tô no celular. Tá dando agora, Kátia? Sim. Ai, graças a Deus. Nossa, que merda. Não sei, quando eu tô no iPad não tá funcionando direito, né? Vou procurar fazer sempre pelo celular, então. Manter ele carregado. Então volta aí, Rafa. O problema não era com você, era comigo. Então, repetindo aqui, a gente tá no dia 28 do plano, já estamos quase chegando na última etapa, vocês estão indo super bem. Se você começar hoje, tenha todas as instruções lá no nosso blog, planoprosperidade.blogspot.com. Entra aí, Rafinha, me chama pra gente fazer a frase 28. Ele deve estar reiniciando, tadinho, achando que o problema é com ele, e era comigo, né? Acho que é o meu iPad que não tá dando legal nos lives. Então, eu vou falando a frase enquanto o Rafa não vem. Hoje a gente está na frase, a gente repete a frase número 8. Minha consciência do espírito dentro de mim, como minha força ilimitada, é o poder divino que recupera os anos perdidos na escassez, que torna todas as coisas novas, que me conduz para a rica estrada de prosperidade abundante. Essa consciência, compreensão e conhecimento do espírito aparecem em cada forma e experiência visível que eu possa vir a desejar. Estou falando mais uma vez. Minha consciência do espírito dentro de mim, como minha força ilimitada, é o poder divino que recupera os anos perdidos na escassez, que torna todas as coisas novas, que me conduz para a rica estrada da prosperidade abundante. Essa consciência, compreensão e conhecimento do espírito aparecem em cada forma e experiência visível que eu possa vir a desejar. Quando eu vejo essa frase, eu sempre penso assim, né? Que a gente toma essa consciência que Deus está dentro da gente, que Deus provê tudo. Então, é como se fosse a gente criando assim um salto quântico na nossa vida. Como se a gente está saindo de uma fase de sofrimento e a gente entra em algo novo. Que ele fala assim, que Deus recupera os anos perdidos e torna todas as coisas novas. E hoje eu tava lá respondendo o pessoal da Apometria Angélica, e eles falando assim, porque eu tô com esse problema há 9 anos, é que faz 9 anos que eu tô assim, faz 10 anos que eu tô assim, faz 5 anos que eu tô assim. Então, a gente precisa, assim, lendo essa frase, o mais importante da gente compreender é que quando a gente está fazendo esse plano, o passado passou, então é como se fosse assim uma divisão, um divisor de águas. E tem alunos meus que falam isso, falam, nossa, o plano da prosperidade foi um divisor de águas na minha vida, tudo melhorou. Porque a gente tem que ver assim, que a gente tem uma mania muito feia de achar que quando algo ruim acontece, por exemplo, se você foi demitido uma vez, aí você acha que você sempre vai ser demitido. Se sua namorada ou namorado de 20 anos atrás te deixou, você vai achar que todo mundo vai te deixar. Então a gente tem esse condicionamento achando que a coisa ruim vai se repetir. Só que com coisa boa é o contrário. Tipo, a pessoa chega lá no bingo, ganha no bingo e fala: eu já ganhei hoje, vai ser difícil eu ganhar de novo. Então a gente sempre acha que a coisa boa, né? Que o cavalo só passa arriado uma vez. A gente fala assim. E que se acontecer uma coisa boa, não vai acontecer de novo, mas coisa ruim vive acontecendo. Olha que pensamento errado. Mas a gente tem que ver, os filmes que eu indiquei para vocês, que foi o Quem Somos Nós, ele é muito científico, ele é de física quântica. Mas por que o Rafa não tá voltando? Então, ele vai explicar como que a nossa mente funciona com essas coisas, né? Então é legal vocês assistirem esse filme para entender isso que eu tô falando. Porque a nossa mente, ela cria quimicamente mesmo, químicos, peptídeos, que eles são ligados a cada emoção que a gente tem. Então é normal que a gente tenha dias bons, dias ruins. Mas vamos pensar assim na escadinha, né?
super deprimido, querendo se matar ali, ou super feliz em bliss, em êxtase. Então, a gente não vai chegar do topo para baixo, isso não acontece na nossa mente. As ondas são assim, então você está melhor um dia, pior outro dia. Então, ao invés de você ficar vibrando aqui embaixo, na onda aqui embaixo, na desgraceira, faça coisas que você possa vibrar ali em cima, né? Então você tá em bliss, êxtase, aí um dia você vai estar um pouquinho triste, mas não tanto, você não vai chegar aqui nesse estado. E lembre que o Filho de Deus nunca volta para trás. Então, se você conseguir fazer coisas, ferramentas que você chegue ali em cima, mesmo nos dias mais tristes, você nunca vai estar aqui de novo, nunca vai voltar para trás, né? Tentar chamar ele de novo. Vem, Rafa, não sei que ele não tá vindo. Não aparece para mim. Então, formas assim que a gente conversou aqui, que a gente pode levar a nossa vibração para o passado ficar para trás. Então, músicas legais. O que me ajudou assim muito a fechar isso, porque eu passei uma fase negativa quando eu estava trabalhando no escritório, era muito estresse para mim. E daí eu comecei a ler de novo o livro Alquímico de Saint-Germain. Então é uma forma mais espiritual de ver tudo aquilo que a gente aprende também no filme O Segredo. E eu lembro que eu estava conversando com uma amiga sobre isso, o livro Alquímico de Saint-Germain. Ela falou: Nossa, você assistiu O Segredo? Tudo isso que você está me falando tem nesse filme. Aí eu encontrei o filme, assisti, eu fiquei maravilhada com tudo aquilo. E depois daquele dia, aquilo foi um divisor de águas, tanto o livro Alquímico quanto O Segredo. Eu notei que eu não ficava mais aqui, que eu ficava mais aqui, em cima, né? Olha o depoimento da Eliane, que legal, depois vocês dão uma lida aí. Não entendo que o Rafa não tá vindo. Outras coisas que me ajudaram foi quando eu comecei a cantar. Porque antes eu achava assim, que se eu tava lendo um livro legal, eu tava perdendo tempo. Se eu fosse pintar ou cantar ou fazer alguma coisa que me dê prazer, que eu tava perdendo tempo. Mas na verdade, a gente tá dando um feedback pro todo, o tempo todo. Então, você estando em estado de alegria, você está investindo em você, investindo nas suas finanças, investindo na sua felicidade. Então, é importante que você separe um tempo todo dia para você fazer algo que você ama, mesmo que seja uma bobagem. Tipo, eu amo assistir filme e comédia. Antes eu achava que era uma perda de tempo assistir uma comédia. Eu só assistia filme que era de aula. Aula do Greg Braden, aula sobre orbs, aula da Esther Hicks, aula. Eu não queria nem perder tempo para assistir uma ficção para me distrair, porque eu achava que era uma perda de tempo. Olha que maluca. Mas a gente precisa manter a nossa vibração aqui, que nem eu brinquei com vocês. Eu falei, você tá tentando elevar a vibração, você não vai ouvir a Adele que vai querer fazer você se jogar da ponte. Vai escutar uma música que te anima. Para cada uma vai ser uma música diferente. Tem gente que se anima ouvindo new country, tem gente que se anima com pop, tem gente que se anima com reggae. Não sei, o que você tiver que te deixe mais assim. Por quê? O seu cérebro vai produzir os químicos, os peptídeos, para cada emoção que você está emitindo. Então, as suas células vão começar a viciar naquilo. Olha que maluco. Assistam o filme Quem Somos Nós, que vocês vão ver. Se você conseguir assistir o filme não editado, é até melhor, porque tem mais experimentos. Cadê o Rafael? Cadê o Rafis? Você não vai vir, não? Já mandei convite. E ele não tá vindo, não tá respondendo também. Cantar japonês. Não é japonês, é tagalog, que é a linguagem dos filipinos. Queria chamar o Rafas, ele não tá vindo. Então, eu só queria ensinar isso pra vocês. Lembra que cada emoção, ela tá criando químicos e a gente vicia, as nossas células viciam naqueles químicos. Olha que maluco. Então, depois de um tempo, as células começam a pedir os químicos, como se fosse uma droga mesmo. Então, se você está muito deprimido há muito tempo, as suas células vão mandar um sinal para o seu cérebro para pedir
imagens negativas para você poder produzir aqueles químicos. Por isso que no início a gente tem que forçar, a gente tem que se condicionar a estar feliz, mesmo quando não tá, assistir vários filmes de comédia. Teve uma aula que eu assisti também, que do poder do riso. Existe isso. Que era um rapaz, ele dava aula disso, então ele era um médico, inclusive, e ele dava vários depoimentos. Ele recebeu uma carta de uma moça que deu um depoimento sobre isso do riso. Ela disse que o pai dela estava no hospital. E ele já estava nas últimas, ele estava muito doente. E daí ele escutou o médico falar assim, olha, seu pai não vai passar de hoje à noite. Só que o pai dela, ele era tão religioso, ele amava tanto Jesus. Quando ele escutou isso, ele ficou tão feliz que ele começou a rir, começou a rir, começou a rir. Que ele ficou tão feliz que ele ia ver Jesus, que ele ia fazer a passagem dele, que daí ele se recuperou e voltou para casa. Aí o final da carta da moça, ela fala assim, isso já aconteceu 6 vezes. Então, às vezes, só o fato de você dar risada, de assistir uma comédia boba, de brincar como a gente brinca aqui, você já começa a curar o seu corpo, né? Porque a gente precisa de estados emocionais negativos até para uma doença se instalar no seu corpo, a sua vibração abaixa. Aí finalmente o Rafis aqui. Então condiciona o seu corpo a dar risada e com o tempo a sua vibração que estava aqui no deprimido, querendo se matar no Adele, né? Vai chegar tipo no Bob Marley. Paz e amor aqui em cima. Então, mesmo que você fique triste um dia, não vai ser tão triste quanto você estava aqui no início, né? Então, começa a se condicionar coisas que te deixam feliz. Outra coisa que também me ajudou foi o exercício físico, porque é comprovado cientificamente que quando a gente faz exercícios aeróbicos, a gente tem aí o nosso professor de educação física, nosso instrutor, para falar isso, tem químicos que são melhores do que antidepressivo. Então, quando a gente está deprimido, a gente forçar a se exercitar todo dia. E se a gente faz 21 dias, aquilo vira uma rotina no nosso cérebro, se condiciona, e daí a gente acaba sentindo falta daquilo. Se um dia você faltar na ginástica, você vai se sentir mal. E esses químicos tiram a gente da depressão, é assim, fantástico. E, inclusive, para a gente ter hormônios que ajudam na nossa autoestima. Isso daí o Rafis pode falar melhor disso. Então, busque formas, eu coloquei lá no blog. E a outra coisa também que a gente falou ontem, que eu botei lá no blog nos comentários, é pra gente parar de endeusar pessoas, por exemplo, que estão mal financeiramente, estão cheias de crença limitante, a gente não dá poder para elas, não escuta essas pessoas. Vai ouvir mais as pessoas que estão animadas, que estão criando as coisas na vida delas, porque aí a gente está usando aquele exemplo positivo, né? E a gente tem uma mania muito de que o Greg fala que ele fala assim que people love misery. E é tão verdade, a gente se sente tão atraído por aquelas desgraceiras, por quê? Porque nosso corpo tá viciado nesses químicos do sofrimento e a gente não quer mais isso para nossa vida, né? Então, busque formas de você ficar feliz todo dia, cada dia mais. E policia, condiciona, vai lá na chibata na sua cabeça para você não ficar triste mais, para você parar de vibrar aqui, para você vibrar aqui. É verdade isso que a Liv falou dos exercícios, de tudo. E não precisa ser necessariamente a musculação, porque teve uma época que eu não estava fazendo musculação, eu comecei só a caminhar e correr. E aquela época, tem que uns 3 meses disso, eu me senti super bem comigo mesmo, super feliz. Assim, o meu corpo começou a mudar, porque a corrida desenvolve músculos em glúteos, em pernas, panturrilha, você vai perdendo peso, vai perdendo gordura abdominal, seu corpo vai mudando. E nos dias que eu não podia ir correr, eu sentia falta. Por isso é super válido você praticar atividade física para levantar mesmo a frequência, não só física, mas os pensamentos ficarem mais positivos. E isso que a Liv falou, das pessoas terem atração por miséria e pobreza, né? Que tá falando até na frase de hoje, né? Que é a frase 8, que
É o poder divino que recupera os anos perdidos na escassez, que torna todas as coisas novas, que me conduz para a rica estrada de prosperidade abundante, né? Que é o que Deus faz com a gente quando a gente se conscientiza dele. Isso que a Liv estava falando, eu tinha até separado uma cartinha para falar depois do final da minha participação, mas você já está conectado, já adiantou, que veio, né, falando justamente sobre isso, sobre pessoas tóxicas e pessoas que gostam, se atraem por desgraças, por pensamentos negativos e tem até uma tendência já a pensar de uma forma poluída. Está escrito na carta, a hora de tomar proteção de pensamentos, pessoas e energias tóxicas. Então, se você vê alguém falando alguma crença limitante perto de você, não precisa ficar com medo, claro, mas também comece a cercar mais de pessoas positivas, começa a se inteirar mais com pessoas que têm uma mente mais próspera, mais abundante. Se você não tem ninguém para conversar nesse momento que tem uma mente próspera, abundante, conversa com a gente que está fazendo o plano todo mundo junto, se chama no inbox, conversa no Messenger, comecem a assistir os vídeos de prosperidade, comecem a pedir ajuda para os anjos, trazerem para vocês amizades com uma consciência mais próspera, mas não fiquem ali ouvindo muito essas coisas. Não que isso tenha poder, mas também se a gente ficar muito tempo ouvindo as mesmas coisas tóxicas, aquelas mesmas pessoas, por mais positivo que você seja, chega uma hora que aquilo pode afetar, porque é tanta toxicidade que você precisa de exemplos mais positivos para você não cair naquele padrão vibratório que é negativo. E daí, quando eu puxei essa cartinha, tinha caído outra junto, que ia mostrar no final também, que é o resultado favorável, né? Então, dá um super uou pessoal que tá fazendo o plano, porque já tá surtindo efeitos. Então, não desanime que vocês vão receber mais bênçãos ainda, porque tem muita coisa legal para vir. E um ponto que eu gostaria de comentar também sobre a frase de hoje, que esse poder divino que recupera os anos perdidos na escassez agora em plena abundância é muito mágico, porque mesmo que você comece aos pouquinhos, nem que seja só um pedaço, um focozinho de luz assim, se conscientizar que Deus vai renovando as coisas e que Deus transforma tudo para melhor, você começa a perceber as coisas, por mais pequenas que sejam, acontecerem. É o que ele me disse ontem, né? Vai fechando o mês, as contas ou o valor do dinheiro não bate. De alguma forma miraculosa, você consegue pagar o que você precisa pagar e ainda sobra. Ou aquilo que você estava com medo que acontecesse no começo do mês, quando chega na época de você pagar o que você tem que pagar, não acontece. As coisas elas se desenrolam de uma forma muito mágica, porque Deus tem essa questão de reestruturar tudo dentro da gente e a nossa vida, assim como a natureza, se vocês verem. Eu falei numa das primeiras lives que eu vi um pedaço de estrada todo desmatado, queimado, já começando a nascer novos brotinhos verdes. Porque Deus está sempre renovando, está sempre prosperando. A natureza é um exemplo vivo de que Deus desconhece a falta, porque ela sempre está se regenerando. Até na Amazônia, que desmatam aquele monte de árvore, que faz aquele monte de queimas, passa um tempo, começam a nascer novas árvores. E é por isso que essas pessoas que desmatam, infelizmente, a natureza, estão sempre desmatando, porque se eles não desmatam, cresce um monte de matagal novo. Porque Deus está sempre fazendo as coisas prosperarem, está fazendo sempre as coisas renovarem. E esse trecho da frase que eu acho super bonito, né? A rica estrada de prosperidade abundante, ela está dentro da gente, né? Essa consciência de Deus como a nossa rica estrada de prosperidade abundante, nos coloca na rica estrada de prosperidade abundante no plano físico, que é onde Deus nos conduz para o caminho certo, para os lugares certos, para as pessoas certas, para ajudar a gente a prosperar, a gente chegar onde a gente quer chegar. Isso é muito legal. E eu estava percebendo ontem, estava conversando com uma pessoa e estava me dando um exemplo, né? Que ele fez um pedido, assim, eu quero tanto em dinheiro. E aí Deus trouxe uma oportunidade para ele com um valor menor. Só que essa oportunidade de um valor menor veio seguida de uma ação. Então chegou o valor X, ó, tem esse valor X nas mãos, e para investir em tal coisa. Não é certeza que eu vou conseguir lucrar o que eu quero, mas ele arriscou, ele confiou. E veio o dobro do valor que ele pediu em oração, em pedidos. Isso foi super legal. E conecta com o que a Lívia já falou. Quando você dá um primeiro passo, Deus vai mostrando o resto do caminho para você, as portas vão se abrindo e as coisas elas vão acontecendo. Por isso que isso também tem muito a ver com a ação. A gente pede, pede, pede e a gente fica às vezes travado, com medo de agir, às vezes uma mínima coisa que apareceu. E às vezes justamente daquilo que você está com medo de agir ou de saber qual vai ser o resultado, é que vai ter um resultado maravilhoso e miraculoso.
Por essa razão, orem, façam os pedidos e quando surgir a oportunidade, por mais remota que pareça, entre nessa porta, porque por mais estreitinha que ela seja, é a forma que Deus encontrou de trazer para você a resposta da sua oração. E aí dali que vai vir essa renovação que você está esperando, essa renovação que a frase fala, de mudar tudo, renovar os tempos de pobreza em tempos de plena prosperidade e abundância. E todas as formas visíveis que a gente quer, Deus vai trazer pra gente. E quanto mais confiar, mais as coisas elas vão estar aparecendo. Eu sei que às vezes não é fácil quando a pessoa tá muito no medo, tá muito na falta de fé, confiar que algo vai acontecer, mas me lembra a história de uma moça que ela tava desesperada para pagar o vestido de noiva dela, isso já é uma outra história, que ela e não tinha como ela pagar o vestido de noiva, ela tava um rolo financeiro. E o casamento já estava marcado, festa, tudo pago, mas eu sei por que que o vestido não tava. Daí o que eu falei pra ela foi, nossa, essa situação tá tão aprisionante assim, chamou ela de A, né? Que liberta todo mundo dos tipos de prisão. Daí ela acendeu uma vela lá pra odiar com fé, convicção. Acho que ele ancorou tanto que até queimou um pedaço da cortina dela. E no dia seguinte, e ela achou que era uma desgraça. Nossa, eu peço ajuda e negócio e queima, mas é porque ele até comentei com a Liv essa história. Ela até falou, então deve ter ancorado forte. E aí uma pessoa da rua avisou que tava pegando fogo na cortina dela. Daí ela foi lá e apagou, não deu nada. Só que no dia seguinte, o noivo dela recebeu de presente de um amigo que ele não via há muito tempo, uma quantia em dinheiro como presente de casamento. E essa quantia de dinheiro pagou o vestido, que eles estavam com rolo para poder pagar. Então foi muito legal isso que eu achei. E ela confiou, ela se entregou de coração. Ela até falou pro anjo lá que ela não sabia o que fazer, que não tinha mais o que ela pudesse fazer, que ela deixava nas mãos dele, mas que ela estava precisando muito daquela ajuda e não tinha o que ela fazer humanamente falando. E aí as coisas aconteceram. Ela soltou da situação. Ela se entregou ali na confiança divina e a provisão veio de um lugar que eles menos imaginavam, assim. Ela estava até cogitando fazer empréstimos de última hora, pra vocês verem como que o ser humano tenta buscar alívio no mundo da matéria quando esquece da consciência divina. E o John fala isso no livro, que enquanto você for tentar buscar se saciar e buscar seus alívios para resolver seus problemas com coisas do plano físico, ou ver uma pessoa como a fonte para resolver seu problema financeiro, ou banco, ou a financeira, você ainda vai continuar experienciando os reveses da falta, enquanto você não tiver essa consciência divina dentro de você. Ele fala muito isso no livro. Essa consciência divina traz pra gente soluções que a gente menos imagina e soluções que não vão colocar a gente em mais problemas. Porque se você vai lá, faz um empréstimo lá com o vestido de noiva, ela fez tudo bem, fez o empréstimo, vai ter que pagar depois. E se ela ainda tá naquela consciência de falta, vai se enrolar com aquele empréstimo. E quando você está nessa consciência divina, não. As soluções vêm para você de uma forma que aquela solução não seja um problema, não seja uma solução mascarada, que solucione na hora, mas depois você tem que se virar para resolver o problema que aquela solução trouxe para você. A solução de Deus ela é perfeita. Por isso que na primeira frase do livro, ele fala isso, que Deus é abundante, generosa e infalível, porque as soluções de Deus elas vêm sem falha nenhuma, sem problema nenhum, sem consequência negativa alguma para você ter que resolver depois, se preocupar depois. Ela é perfeita e generosa. É isso que eu queria passar pro pessoal hoje. Isso me lembrou uma da história de uma das meninas que fazia apometria evangélica comigo, porque ela estava querendo procurar um emprego e ela não estava encontrando emprego. Então, eu trabalhei diretamente com o Aladia mesmo, que eu sou apaixonada por esse anjo, porque ele tira a pessoa de qualquer situação que a gente está aprisionado e finanças aprisiona a gente demais, né? E ela já estava desempregada, Uhum. acho que há um ano já. Então, aconteceu que veio um emprego temporário. Então, a maioria das pessoas iam falar assim, isso não é ajuda, porque eu preciso de um integral, tá? Era temporário. E quando ela foi lá fazer a ficha, a moça até falou, olha, não existe a menor chance de efetivação. Mas aconteceu miraculosamente, que depois, acho que foi um mês ou dois, alguém não voltou mais, que ela, acho que foi a pessoa que ela estava substituindo, ou veio uma outra pessoa lá. E daí e aí veio a efetivação dela, e ela foi efetivada. Então, olha que maravilha isso, né? Porque às vezes a gente acha que a resposta não veio, mas veio. É que a gente ainda não está vendo, a gente só está vendo o próximo passo, mas Deus já está vendo ali na frente. É verdade. E o que eu ia falar que fugiu da minha cabeça? É que Deus vê a figura toda da coisa. A gente, como a Lívia já falou, a gente fica no meio da floresta, aquele matagal, entre cobras e lagartos, a gente não vê
a figura toda da coisa por cima. E nessas pequenas portas que apareceram, que aparecem, como foi no caso dessa menina, que a princípio parecia ser uma coisa pequena, uma coisa estreita, ela entrou pela porta, vocês foram trabalhando com o anjo, e aí uma oportunidade que falaram para ela que era impossível de acontecer, aconteceu. Isso mostra que nada é impossível, né? Nada no universo é impossível. Tudo é possível. Todas as pessoas podem sair de uma condição de falta, entrar para uma condição de abundância plena, porque a nossa essência já é abundância plena. A falta realmente, ela é um esquecimento temporário da nossa essência divina. E eu me apego muito em exemplos de pessoas que saíram do nada e conquistaram tudo. Eu acho que essas pessoas que conquistaram tudo honestamente são exemplos muito, muito bons a gente se apegar, porque isso dá força pra gente e mostra, nossa, se tal pessoa conseguiu, eu também consigo. Isso anima tanto, é tão legal conversar com pessoas que conseguiram vencer dificuldades e chegar num ponto de abundância plena de uma forma honesta, sem ter pisado em ninguém, sem ter puxado tapete de ninguém. Isso é tão legal, isso é tão feliz, porque por isso que eu não assisto TV. Os jornais, a TV, só mostram isso. Pessoas que enriqueceram pela Lava Jato, político roubou dinheiro não sei de quem, banco que deu problema X, empresário que fez isso ou aquilo. Então a gente fica com uns exemplos muito negativos sobre dinheiro, sobre prosperidade. A gente acha que dinheiro só vem de uma forma corrupta ou que só consegue você fazer uma maracutaia, e não é assim. Até no livro do O Segredo da Mente Milionária, de Harvey Eker, ele fala isso, que a cada dia nasce um novo milionário, só que a TV não mostra isso. Eles procuram mostrar as notícias que são mais polêmicas, as notícias que vão dar mais audiência ou que vão amedrontar mais as pessoas. Mas cada dia nasce uma pessoa rica, cada dia uma pessoa prospera, ela sai de um estado de pobreza e entra para um estado de riqueza. Só que nem sempre eles mostram isso, eles focam mais nas notícias negativas, infelizmente. Por isso é bacana, ao invés de você assistir em jornal, que só mostra desgraça, morte, roubo, falta financeira, crise, comecem a assistir coisas mais holísticas, documentários mais de prosperidade, abundância, comecem a preencher mais a consciência de vocês, de Deus como suprimento. Por isso que tantos livros são indicados, a gente está indicando filmes aqui. Se vocês quiserem conversar com a gente ou conversarem uns com os outros, vocês podem ter um grupinho de prosperidade para vocês irem conversando durante o plano, que eu acho super legal. Então, para aumentar mesmo essa consciência, porque a gente precisa de exemplo positivo, porque o mundo já está muito negativo. Por isso, quanto mais exemplos positivos de prosperidade a gente tiver, a nossa fé vai aumentar, porque a gente fica super animado quando a Olivia manda os feedbacks pra gente lá da apometria, de pessoas que conseguiram alcançar isso ou conseguiram realizar aquilo. É tão legal ver, porque você começa a perceber que, nossa, os milagres acontecem, as situações mudam para melhor e não é negativo sempre. Isso não tem que ser assim. É muito bacana isso. Se apeguem nesses exemplos positivos de pessoas que fizeram uma história bonita, porque isso faz toda a diferença quando a gente está trabalhando prosperidade e uma mente mais próspera. Principalmente quando a maioria do pessoal aqui é terapeuta holístico, então a gente escuta muito problema e tal. Então não precisa fechar as portas para o cliente, não é isso. Ah, Mas é que na nossa vida pessoal a gente precisa ter gente positiva e tal e tirar a cabeça do problema, né? Eu falo pro pessoal, de fim de semana eu não vou aparecer no WhatsApp. Se eu aparecer no Face vai ser para brincar, eu não vou ler nada porque eu preciso desligar e divertir e cantar. Fazer algo que eu gosto, ou pintar, ou sei lá o quê, né? Porque é importante a gente ter isso para não ficar sempre ouvindo, né? Porque senão a repetição não tem como não se contaminar. Ao gente ouvir tanto problema, acaba se contaminando mesmo. Mas você não precisa largar o seu trabalho espiritual, nem de terapeuta. O que eu tô falando aqui, gente, é de jornal de TV, é coisas que vocês assistem na parte de hobby de vocês, de vida pessoal, não de trabalho. É, Se você tem trabalho de ajudar as pessoas, vai afastar do pessoal, porque a pessoa tá passando por negatividade, não é isso. Tô falando aqui é jornal, de assistir TV mesmo, por exemplo. Minha mãe é uma pessoa que gosta muito de assistir TV, os jornais diários. Meu quarto fica próximo da sala, então às vezes eu tô lendo um livro e começo a escutar as coisas que estão passando no jornal e eu fico horrorizado com aquilo, porque são coisas que realmente, que agora com essa consciência nova a gente percebe que aquilo lá é uma ilusão, mas são coisas que realmente se a pessoa não tá numa consciência espiritual,
amedronta absurdamente, você fica em pânico. Sim. Eles falam da crise, eles falam de estupro, eles falam que caiu o valor do não sei de quanto do dólar, do dinheiro, do real, da bolsa, que a taxa de desemprego está enorme, eles falam coisas horrorosas, assim. Por isso que eu não assisto jornal e essas coisas do tipo, porque esses noticiários de TV. Porque se você observar, sei lá, acho que 2% é algo bom que acontece. Até menos, eu acho. Que a maioria dos casos eles colocam previsões assustadoras. E quando eu percebo que minha mãe tá ouvindo isso e tá aí vindo essa informação pro meu quarto, já coloco uma música alta, holística, de música zen, ou eu saio dar uma volta para o meu subconsciente não ficar absorvendo aquela negatividade. Eu sempre estou procurando olhar livros e coisas positivas, ainda mais nesse momento do plano, para eu ficar com minha frequência alta mesmo. E é legal isso, porque quando você começa a afastar essas notícias de TV, quando alguém fala alguma notícia negativa para você que saiu na TV, você nem acredita que possa ser verdade, porque você está tanto tempo sem ver aquilo deixou de ser uma verdade para você que não faz mais sentido. Você fala, nossa, mas isso não tem sentido nenhum que você está falando. E passa um tempo, aquela notícia ruim que a pessoa falou pra você nem aconteceu, nem durou muito tempo, porque você não tá colocando o seu foco de energia, você não tá alimentando aquela egrégora junto com aquelas outras pessoas. Isso a gente pode fazer uma oração, fazer uma coisa proativa, uma oração para o mundo, essas coisas, fazer a Também nossa parte, mas não ficar alimentando e repetindo, ficar, né? Que é provado cientificamente até que conversando. o que a gente assiste também cria os peptídeos que eu falei para vocês, até o que a gente assiste. E eles têm pesquisas até com mães grávidas que o filho da Elizabeth Clare Prophet, ele aprendeu palavras de japonês na barriga. Então, olha só o que a gente Nossa, passa para os filhos quando a mulher está grávida. E também crianças que não conseguiam dormir, que tinham medo de monstro, e daí em terapia tal, descobriram que é porque a mãe estava assistindo um filme de terror durante a gravidez. Olha que maluco que é isso. Então, a gente está criando esses peptídeos em tudo que a gente está assistindo. Porque lembra que a gente comentou, eu e o Rafa, antes, que o cérebro não tem diferença daquilo que a gente está vendo num cartaz é, ou que a gente está vendo na não é televisão, real. ele acha que a gente está passando por aquilo agora, ou que a gente está imaginando. Para o cérebro é a mesma coisa, é o mesmo tipo de reação no corpo. Né? Então pensem nisso, para a gente filtrar melhor o que está acontecendo. Sim, sim. E por isso, evitem. Eu não tô falando pra vocês se tornarem pessoas alienadas ao mundo, Não, não isso. não. Mas também tem formas da gente se inteirar pelo que está acontecendo na humanidade, na sociedade, sem ter que se apegar a tanta notícia negativa em telejornais, em sites. Evite compartilhar coisas negativas no Face, porque isso também, se você está compartilhando, é uma forma de você estar dizendo para o universo que você está acreditando naquilo. É legal compartilhar coisas bacanas. Mudar a consciência também requer mudar as nossas atitudes. Por isso que no livro do Segredos da Mente Milionária ele fala isso. Se você quer se tornar uma pessoa rica, comece a ter hábitos de pessoas ricas. E ele começa a falar assim, nem que seja sentar num cafezinho, num bistrozinho e tomar uma xícara de café, como as pessoas ricas fazem nesses bistrozinhos chiques, nesses cafés chiques. Você repetir hábitos de pessoas de sucesso te ajuda a entrar naquela frequência e você vai manifestando coisas que as pessoas começaram a manifestar também. Tudo é uma questão de repetição, é um padrão. Por isso que a crença limitante ela cola na nossa cabeça, porque é o tempo todo aquele mesmo padrão escutando e vendo as pessoas usando aquilo, reproduzindo e virando essa roda de samsara infernal. Então, comecem a terem atitudes mais de prosperidade. Por exemplo, eu vejo pessoas ricas que eu acabo convivendo, eu observo a conversa deles assim na mesa. Eles não falam de assuntos de desgraças que estão de notícias na TV. Eles falam sobre economia, mas de uma forma positiva. Até quando tem uma notícia que eles falam assim, como eu disse semana passada, que baixou não sei que lá, não sei que moeda aí, de que país baixou. Um dos caras já começaram a falar o lado bom daquilo para investir em outras coisas, em outras áreas. Então, eles não pegam o lado negativo da economia. Se tem o lado negativo da economia, eles veem um lado positivo de conseguir prosperar em cima daquilo, de conseguir uma saída iluminada. Eu achei tão legal aquilo. Eu pensei, nossa, isso que é ter uma mente milionária. Que mesmo o cara falando ali que a moeda não estava legal, então seria legal a gente pensar em investir em tal lado até que isso se eleve. E acreditando que aquilo vai se elevar. E achei tão máximo isso, porque eu pensei, poxa, que bacana, que consciência de prosperidade, né? Não tá caindo no medo que o telejornal tá falando, que as notícias dos jornais estão dizendo. Tá na confiança, isso é tão legal. Ah, amei, amei esse exemplo, muito bom mesmo.
muito bacana, de verdade, assim. Então, se apegue a esses exemplos positivos, converse com pessoas mais positivas. Se alguém precisar de ajuda, não precisa ignorar a pessoa só porque ela está passando dificuldade financeira. Ela não tem poder de atrapalhar a sua prosperidade. Ajude se você tiver que ajudar, se for seu trabalho, se você sentir de ajudar. Mas também, o que eu tô falando isso, não se alinee de nada. Mas também não fique se apegando a essas notícias ruins e negativas, absorvendo isso e ficando com medo disso. Alimentem-se mais de exemplos positivos, livros positivos, palavras, textos, orações. Ou se ouvir uma notícia negativa em algum lugar, é o que o Luiz Rey falava, né? Você pode falar internamente para você, isso pode ser uma verdade de um deles, mas não precisa ser no meu. Ou enviar uma bênção, uma oração, como a Lívia falou, né? Enviar uma luz para aquela situação negativa, mas não enaltecer, não agregar naquela egrégora ali ruim que está se acumulando. Isso, amém. Então, era isso. Agora vem o Paulinho. Agora vem o Paulo. Hoje é Paulinho, amanhã é Paulão. Ah, é verdade. Um dia é o Paulinho, de é Paulão e um dia é o Paulão. Paulovski. Então, aí a gente. Então tá bom. Então, vamos ver o que o Paulo tem a dizer. E amanhã o É. Rafinha volta para a frase 29. Oh, estamos indo super bem. Nossa, gente, tá chegando a fase 29, faltam o quê? 11 11 dias dias. para acabar? 11 dias, olha, todo mundo tá de parabéns pelo plano, estão indo muito bem. Todos ali com uma mente E esses próspera. feedbacks que eles estão dando nem é o natural do plano, nem é o Nossa, natural do plano, porque geralmente o pessoal começa a ver o resultado depois que acaba. Mas, depois ou que lá acaba. pelo dia 39, 38 do plano, e vocês já estão vendo tão rápido, tá muito legal os feedbacks, Muito assim, quem tá legal. assistindo, olha os comentários que sempre tem uns feedbacks legais. Super, até lembrei de um negocinho só para antes de eu sair para o Paulo entrar. Olha que interessante, gente. Até as cartas que eu tô postando na minha página lá de cartinha do dia, pessoal, só tá vindo carta de abundância financeira. Às vezes eu fico até assim, sem jeito de postar, porque às vezes a mensagem é a mesma do dia anterior. Eu pego outro baralho e vem colheita material. Ou depois peguei de outro e eu assim, nossa, já vi isso ontem, vou pegar de outro baralho, porque né, pra ver se foi diferente, pra poder falar algo mais diferente do pessoal. Daí veio lá. Prosperidade espiritual. Eu disse, nossa, acho que os anjos realmente estão querendo falar só sobre abundância, porque como está trabalhando no plano, então a gente só está falando de abundância, só está vindo coisa disso. Então achei tão legal também, porque até as cartas estão vindo só de abundância espiritual, prosperidade, coisas legais nesse sentido de prosperidade mesmo que a gente está trabalhando aqui no plano. Então até isso eu estou vendo acontecer. A egrégora, né, tá muito nisso, mas tá precisando mesmo, né? O pessoal tá muito no medo financeiro. Acho que veio numa boa hora esse plano. Veio super, 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 bem isso mesmo. Mas então tá bom, gratidão Liv, gratidão pessoal. Agora Gratidão. vamos deixar o Paulo entrar aí. Um beijo Um beijo, para te todo amo. mundo. Te amo também. Cuidem-se. Angel Blessing! Tchau. Ah, é o Angel Blessings, esqueci. Angel Blessings. Amo você. Agora meu Paulinho, Paulão, invite. Convidei. O Paulo is coming back. Acho que ele dormiu, que hoje a gente falou bastante. Pronto. Eu mando convite, daí o Face me manda outro convite dele. O Paulo is coming back. Você veio mais rápido, acho que a sua internet está mais rápida hoje. Assim esperamos, continue assim. Só que a sua Pauloel. Falou. Ontem eu falei, só que a sua Rafael hoje. Tem que adaptar um pouquinho no caso. Pauliel. Não, é só para esclarecer um ponto que acabou se tocando no jornalismo. Que, na verdade, é o seguinte: quando a gente seleciona um programa de televisão, a gente tem que ter muito cuidado com o que está selecionando. Por exemplo, coisas que eu não assisto. Programa policial. Programa policial jamais, porque aquilo Eu não não traz gosto também. nada de bom. Programa de fofoca, porque na verdade. Verdade. Porque na verdade é o seguinte, com todo respeito aos profissionais que fazem, mas aquilo você está tomando conta da vida dos outros, você está ferindo a privacidade dos outros e não está acrescentando nada na vida de ninguém. Enquanto você está assistindo
o programa de fofoca, ou está vendo as tragédias que ocorrem no programa policial, podia estar lendo um livro de prosperidade, ou podia estar vendo um filme de comédia, ou podia estar fazendo um bem para alguém, né? Podia estar fazendo alguma coisa mais útil. Em relação aos telejornais, o problema não é que a notícia seja negativa, mas que a notícia ela apresenta uma agenda. O que isso significa? Que ela apresenta um interesse, seja do grupo político, que 90% das redes são de propriedade de políticos, ou de grupos familiares que com certeza são de interesses de empresários terceiros ali, né? Especialmente por causa dos patrocinadores dos telejornais. Então tudo tem uma agenda. Portanto, você não precisa deixar de assistir o jornal, mas quando assistir o jornal, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: o que eles não estão me dizendo? Que aí é que entra o principal ponto, né, quando se fala de manipulação midiática. O que eles não estão me dizendo? Porque, por exemplo, fala assim, o dólar vai disparar. Mas não é porque o dólar vai disparar que o mundo acabou. Porque, por exemplo, a alta do dólar pode. Agora eu não sei não me lembro qual que é a relação direta, mas o dólar alto é bom para exportação. Aí o dólar baixo é bom para importação. Então, varia muito do momento. E assim, outras situações também. Então, você está vendo uma notícia de crise? É só falar para si: essa crise não faz parte da minha vida, essa situação não faz parte da minha vida. Ou, como o Rafael falou, envia bênção para essa situação. Então você não precisa ficar como um zumbi diante da televisão. Apenas saiba selecionar aquilo que é bom, e se for ver alguma coisa que esteja mais no mundo, na realidade física, saiba filtrar, saiba se preparar para filtrar aquelas informações. E tendo em mente o seguinte: aquilo que está sendo passado está atendendo à agenda de alguém. Se você pegar um jornal A, que é mais de direita, ele vai falar com aquela informação de um ponto de vista da direita. Se você pegar a mesma situação lida de um fato da esquerda, vai ser mais puxar para a ladainha da esquerda. Então, se você for ver só radicalismo, você não vai ver nada. Então leia, mas assista, mas consciente. É essa que é a chave. Se você pode até muito bem falar o seguinte: antes de assistir o jornal, fala assim: Deus, que eu assista esse programa de televisão, que eu leia esse site, que eu leia esse livro, consciente da sua presença, da sua verdade. Pronto, tudo que vier, todo lixo, vai ser varrido automaticamente. E é muito engraçado dizer isso, porque eu estava meditando sobre a frase de hoje e me veio uma frase rápida, que era assim: a presença de Deus é verdadeira. A minha realidade é o reflexo, o espelho dessa presença. Ou é a ilusão de sua ausência. Nossa, que Ou seja, lindo. é, assim, eu abri o livro para começar a meditar no plano, e não precisou de um segundo, já desceu essa frase. E Põe assim, pra é bem. gente depois ali Já escrita. coloquei, Eu amei. até já coloquei lá no No blog. blog. Amei. Mas se quiser, eu posso colocar ela destacada, separada. A, Tá? a Põe presença. sim, que eu vou pôr aqui junto com a frase do dia. Eu amei isso. Pode deixar. Eu vou até repetir. A presença de Deus, ela é verdadeira. A minha realidade é o espelho da sua presença, ou a ilusão de sua ausência. Ou seja, se eu estou consciente da presença de Deus, nada que é negativo, nada que é lixo, nada que é a realidade que, que vem de tristeza, de tragédia, de negativo, ela faz parte da minha vida. Porque eu não enxergo isso, eu enxergo o que é de positivo. Eu consigo transformar uma situação negativa em positivo, porque tudo eu vejo a mão de Deus. E isso é muito legal, porque a gente não precisa entender como Deus age. A gente só precisa aceitar que Deus ajuda e que Deus age. A gente não precisa entender aquele momento. Como exemplo que você citou da moça que recebeu uma proposta de emprego temporário. Você não precisa entender como Deus está agindo naquele momento.
Na verdade, Deus, ele age e ele entende por si só porque ele vê o grande cenário, a grande figura. A gente só precisa aceitar a ajuda. Esse que é talvez seja o ponto de diferença para ajuda, para que a gente fala que as bênçãos ocorram, para que as coisas ocorram na nossa vida ou não. Porque a gente sempre está tentando entender como que Deus age. A partir do momento que a gente parar com essa bengala, com essa muleta de entender como que Deus age e aceitar a ajuda, aí que é o shift, né? Que é aí que é a transformação que ocorre. Que isso? Não, eu tava só esperando você comentar. Que é esse barulho? Você tem um gato. Não, eu tô fazendo. É, quando você parou de falar, começou pim, pim, pim. Não, então, sei lá. E uma outra contribuição que... hoje é dia 11, né? Então, 11 é um bom dia para se manter positivo. É Diante... verdade, é verdade. Números angelical 11. Então, Se você ficar vendo 11, 11 em tudo que é lugar, significa duas coisas. Ou que os anjos estão falando, fica positivo, porque você tá com o toque Midas em você. Se você pensar merder, vai dar um merder na tua vida. Se você pensar positivo, vai ser muito rápido, algo legal vai acontecer. Então, eles estão te dando um chacoalhão pra você ficar positivo. Ou pode ser que você tá para encontrar só uma gêmea. opa, Ou, as duas ou, coisas, as duas coisas ou juntas. e se você tá em dúvida qual que é a mensagem, é porque é os dois. E, e mais uma contribuição. E aí é que tá. Hoje eu estava almoçando e justamente eu fui desligar a televisão e veio a frase de uma pessoa negativa que é a contribuição de hoje. Ela falou o seguinte: ai, nem tudo que é bom dura para sempre. A hora que ela falou isso, eu estava para desligar o televisor. Eu nem estava prestando atenção no que estava passando. Aí eu vi, desliguei. Eu falei assim, esse é a contribuição. Por quê? As pessoas esperam que seja bom, que seja divertido, ele passe, né? Que ele acabe. Então, enquanto as pessoas esperarem isso, vai acontecer isso. Por exemplo, ontem eu estava procurando os materiais para fazer o meu quadro e aí eu estava com uma coisa na cabeça, um papel craft ou uma cartolina, né? Só que aí eu acabei achando uns materiais diferentões lá, em cores legais, atraentes, aí comecei a fazer uma montagem, né, uma colagem, um quadro diferente. Aí eu fui mexendo nas revistas e tinha uma revista que tinha uma propaganda aleatória e estava escrito See It, né, veja, visualize. Aí eu me senti tão legal, eu me senti tão feliz naquele momento que eu cortei e coloquei dentro do quadro, por causa como se fosse uma chamada a mais para visualizar, como se aquilo que eu estivesse fazendo estivesse certo e está certo. Foi como um sinal, como foi uma confirmação que eu estava fazendo no momento certo. E foi engraçado que eu comecei a achar as coisas de forma muito fácil. Eu abri a revista, já tinha a figura daquilo que eu quero mentalizar e manifestar. E isso é muito divertido quando você trabalha com a música, é, porque algumas delas me fizeram lembrar de músicas que eu gosto e que são animadas. Então, quando eu estava colando, preparando o quadro, eu cantava aquela música e isso também estava me ajudando a manifestar. Então, o que eu estou querendo dizer? Aquele foi um momento muito gostoso, mas eu não me deixei aquele momento terminar. Então, toda vez que eu olho para o quadro, eu trago essas memórias fazendo o quadro da visualização para que isso permaneça. E isso é você buscar manter sua energia vibrando positivamente. Então, dito isso, se você acredita que tudo que é bom dura pouco, então está na hora de começar a acreditar que tudo que é bom dura para sempre. Porque se Deus é bom, se Deus é tudo, então ele é para sempre, então ele não acaba. A gente tem que parar de... Essas armadilhas que existem no consciente coletivo de frases, de ditados, elas são muito... Elas não Negativo. são... E elas são...
presta atenção na palavra negativa. Negativa é uma coisa que nega. Quando a gente está negativo, nós estamos negando a nossa Verdade. essência, negando a Deus. Não é Pedro que, quando foi perguntado lá, quando Jesus estava sendo perseguido, você conhece Jesus Cristo, que ele negou 3 vezes. Não é aquilo você negar, assim, eu não conheço. Não. São as negações de afirmações. Homem é tudo igual, mulher é tudo igual, ser humano é tudo igual. Se a gente fala que é tudo igual, então para a nossa vida a gente sempre vai estar atraindo os mesmos tipos de pessoas, o mesmo tipo de situações, porque para nós só existe aquele igual. Então nós estamos negando outras oportunidades, nós estamos negando a nossa essência. E isso é uma coisa que a gente tem que se policiar, né? Se a gente quer viver bons momentos, viver boas situações e bons relacionamentos, a gente tem que começar a perceber o que a gente está dizendo, né? Eu preciso de trabalho para pagar as minhas contas. Primeiro que você já cometeu 2 erros aí, né? Eu preciso de trabalho, uma condição e uma condição de contas, sempre ter contas. Os valores, a luz, a água, o gás, sempre vai ter. São coisas, são pagamentos que você vai ter que fazer. Mas sua relação, quando você chama conta, você está colocando isso como uma dívida. Você está colocando algo, como se fosse pesado. Mas não, a luz é um suprimento, o gás é um suprimento. Isso é interessante, isso está acontecendo agora. Pensa na sua conta, não como conta, mas como suprimento divino. Você só está devolvendo o valor que aquilo que foi abastecido por Deus. Não é a rede elétrica, não é a estação de água, não é o governo, não é nada. É Deus que está te suprindo aqui e você só está pagando de volta o serviço que foi feito. Apenas isso. Muda a relação. Passa para esse estado de negação para o estado positivo. Acho que a minha contribuição hoje é essa. Mude a relação com que você tem com as coisas. Mude o pensamento. Que aí você vai começar também a ver o mundo com os outros olhos. Você não precisa ver o todo, não precisa ver a grande picture, né, a figura toda. Você não precisa entender como Deus age, apenas precisa aceitar que Deus age, né, na sua consciência e mudar os padrões repetitivos. Se hoje você pode mudar a sua fala, você começando a falar, tudo é possível, tudo que é bom dura para sempre, entendeu? Essas coisas positivas, o dinheiro nasce em árvores, o mundo gira em torno de mim, começar a trazer essas coisas para você mudar, quebrar esses paradigmas, quebrar esses estigmas, aí é uma coisa também que vai ajudar bastante a, não vou dizer resolver os seus problemas, porque se é problema é porque tem solução, primeiro ponto. Se é um desafio é porque tem uma lição. Mas eu vou dizer o seguinte, você olhar, porque a questão sempre é o olhar, entendeu? Não existem problemas, sempre existe uma solução. Né? O copo nunca está meio cheio nem meio vazio. O copo sempre está sendo preenchido, sempre está sendo enchido. Acho a palavra enchido, mas enfim. A gente entendeu. A gente entendeu. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então é isso, galerinha, que a gente tinha para dizer hoje. Estamos na frase 28. Amanhã a gente volta com a 29. Vocês estão de parabéns. Estou amando os feedbacks. Dá uma lidinha aí nos feedbacks do pessoal nos comentários. Todos os lives estão tendo feedbacks fantásticos. Vocês estão indo super bem. A egrégora está funcionando muito bem, porque geralmente o pessoal não vê resultado até o final do plano ou depois que acabou os 40 dias. Eles resolvem fazer mais uns 2, 3 e daí acabam vendo resultado. Mas vocês estão falando coisas maravilhosas. Estou adorando tudo isso. A participação de vocês está sendo muito importante. E amanhã a gente vai voltar com a frase 29 do plano da prosperidade. E vamos lá, Pauliel. Angel blessing.